Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Resenha Teológica e hoje nós vamos falar sobre o incrível O Dom Criativo aí de Huckmacher, da editora Monergismo. A editora Monergismo está com um trabalho fantástico em traduzir as obras desses nomes que estão mais ligados à filosofia, mais ligado à cultura, mais ligado aí à cosmovisão no geral. E assim, tem sido livros muito bons, uma qualidade muito boa. Aqui nós estamos falando de um livrinho aí de 200 páginas e capa dura. Como o livro tem umas partes aqui de obras de arte, então olha, você tem um papel diferenciado, tá vendo? É uma coisa que assim tem sido um diferencial. Dificilmente você encontra um livro desse em capa dura. Mas enfim, o que nós temos aqui? Primeiro vamos falar um pouquinho de Huckmacher. Huckmacher foi um escritor holandês, nascido aí em 1922. Ele atuou como professor de história, professor de filosofia, professor de religião, professor de história da arte. Ele se converte ao cristianismo. Em 1948 ele fica conhecendo o Francis Schaeffer e ao conhecer o Francis Schaeffer ele passa a fazer parte do L'Abri, que é aquela organização que Schaeffer tinha lá na Suíça, onde ele recebia estudantes ali, universitários, pessoas para dialogar, para discutir sobre filosofia, sobre fé e teologia, diversas coisas. Algum tempo depois de conhecer o Schaeffer, de se tornar membro do L'Abri, o Huckmacher vai abrir uma filial, vamos dizer assim, do L'Abri na Holanda. Nós temos pouca coisa do Huckmacher em língua portuguesa, nós temos pouca coisa dele, ele é pouco conhecido aqui no Brasil. A Monergismo está com esse trabalho aí de trazer obras dele, traduziu esse aqui, O Dom Criativo, que é o que a gente vai falar hoje, e tem um outro livro dele também que a Monergismo traduziu também, e assim, é um autor muito bom, é um autor que trabalha temas... Por mais que a gente está falando de um autor aí que morre em 77, né? Mas é um autor que está tratando temas que são bem pertinentes para as discussões que nós temos hoje no nosso mundo, à nossa volta. Enfim, o que nós temos aqui então nesse livrinho? Esse livro ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte, o autor vai trabalhar como ser um cristão no mundo em ruínas. É uma parte dividida em 2 capítulos. A segunda parte, aí, dividida em 4 capítulos, ele vai falar sobre liberdade dentro de uma estrutura. Vai falar sobre criatividade, vai falar sobre autoridade, permissividade. Vai ter um tema conhecidíssimo de Huckmacher, que é se a arte precisa ou não de uma justificativa. A terceira parte aí, em 2 capítulos, ele vai falar sobre um compartilhamento criativo do Evangelho, vai falar então sobre como comunicar o Evangelho ao homem moderno e tal. E depois nós temos 2 partes aí que são anexos, que são essas partes aqui que eu mostrei nesse papel diferente, onde ele vai trabalhar obras de arte, vai discutir sobre elas, vai comentar sobre elas. Mas enfim, dando uma passada no livro, então, porque assim, mesmo sendo um livro relativamente pequeno, estamos falando aí de 200 páginas, mas tem assunto aqui para virar noite e um outro dia e mais uma noite e uma semana comentando, e mesmo assim sem aprofundar muito. O livro é muito rico, os assuntos são muito ricos. Ele começa então no primeiro capítulo aqui, nessa parte então que ele vai falar sobre ser cristão num mundo em ruínas. Ele vai falar sobre o nosso chamado na criação de Deus. Então ele parte do ponto da história, ele vai falar que tanto cristãos como não cristãos têm uma percepção equivocada da história, porque cada um está vendo a história com os seus pressupostos, e ele vai mostrar que a única forma de se compreender, de se ter história propriamente dito, se entender a história é pela Bíblia, particularmente no livro de Apocalipse. Por quê? Porque o Apocalipse, segundo o autor, ele vai falar sobre criação, queda, redenção,
tudo num bloco só, mostrando que a história ela não é uma relação, ou melhor dizendo, ela não são vários eventos desconexos e não relacionados, mas sim a história ela é algo guiado por Deus, ela é algo que está sob o controle de Deus e que Deus está então trabalhando para chegar ao fim que ele determinou, que ele desejou. E o Apocalipse mostra isso. O Apocalipse já mostra todo o desfecho dessa história da humanidade no controle de Deus. E é interessante perceber isso então e ver como que ele mostra isso. Aí ele começa mostrando então, partindo desse pressuposto que ele trabalha então, de que a única forma de você perceber corretamente a história, de enxergar a história como um todo é pela Bíblia. Ele começa falando da queda, ele começa mostrando que a queda ela foi uma forma do homem tentar agir de forma autônoma, de o homem tentar agir desconexo de Deus, segundo a sua própria mente, segundo a sua própria vontade. E aí depois de falar da queda, ele vai dar alguns exemplos práticos disso, que são os exemplos de Caim e de Lameque, que são homens que tentaram viver de uma forma autossuficiente, tirada de Deus, então, tirando Deus, melhor dizendo, da equação, tirando Deus aí da relação. E é interessante perceber então como que ele vai mostrando isso enfim, eu quero pegar uma parte aqui para vocês terem uma ideia do que ele vai trabalhar. Ele vai mostrar então, depois disso, que esses homens então, eles são meio que patriarcas de uma tendência. A tendência que a humanidade tem aqui, por exemplo, de fé no progresso, ou seja, à medida com que a descendência desses homens vai produzindo coisas que vão contribuindo com o progresso da humanidade, esses homens vão cada vez mais então se vendo autossuficientes. E ele vai mostrando que o autor vai mostrar que isso é uma grande ilusão. Depois ele vai falar sobre as realizações humanas, que então as realizações humanas que são fruto desse progresso, elas também não são motivo para se tornar autossuficientes, mesmo a linhagem desses homens enxergando dessa forma. Depois ele vai fazer uma crítica grave à questão de revolução, mostrando que a revolução ela traz mais males do que bens, e a revolução também, segundo ele, é uma forma de se tentar resolver problemas de forma autossuficiente. E ele vai mostrar que, olha só o que ele diz: revoluções são períodos infelizes, tempos de incerteza e anarquia, em que mais se destrói do que se constrói. De certa forma, são uma doença da humanidade. É fantástico como que ele trabalha isso aqui. Ele pega uma linha, então, Caim, Lameque, que o progresso deles vai os tornando autossuficientes, que essa fé nas realizações humanas os torna cada vez mais autossuficientes, que as revoluções elas são então tentativas de resolver problemas que surgem dentro de uma sociedade também de forma autossuficiente. Não é um modelo bíblico que produz então mais sofrimento do que solução para o problema. E aí depois ele parte para falar de Sete e de Enoque, ou seja, que são sal no mundo decadente, que na linhagem de Sete, na linhagem de Enoque, ou mesmo na pessoa desses dois homens, nós temos aí então desenvolvimento, nós temos mudança, nós temos progresso. Contudo, todo esse desenvolvimento, toda essa mudança, todo esse progresso, sem ser uma tentativa de ser autossuficiente e desconexo, desassociado de Deus. É algo assim, eu fico sem palavras para tentar mostrar para vocês aqui a grandeza dessa argumentação do Huckmacher nessas questões. Você precisa ler o livro para ter aí uma visão mais aprofundada disso que eu estou tentando mostrar. Depois, capítulo 2, ele vai falar sobre cristianismo e cultura, vai falar sobre o chamado do cristão na cultura. E é interessante que ele faz uma crítica que as obras que tentam trabalhar cristianismo e cultura, elas já partem de um pressuposto errado ao trazerem no título cristianismo e
aí ou arte ou política, como se fossem coisas desconexas. E ele vai mostrar que o problema está aí, que não são dicotomias, não são coisas desassociadas, que cristianismo e cultura estão relacionadas no mundo que Deus criou, que são produzidos por seres humanos criados por Deus e que estão inseridos nessa história da humanidade que é guiada por Deus. Então, ou seja, tanto cristãos quanto não cristãos produzem elementos de cultura. E é interessante ele trabalhar aqui que os cristãos não podem ver os ímpios como se fossem demônios e que tudo que os ímpios produzem são coisas maléficas, coisas aí a serem jogadas fora. Não, ele vai mostrar que os ímpios, eles também, mesmo não sendo salvos, mesmo não sendo filhos de Deus no sentido bíblico, soteriológico da coisa, eles são criaturas de Deus, e sendo criaturas de Deus, eles produzem sim coisas boas que contribuem para o desenvolvimento da sociedade, que contribuem para o desenvolvimento da humanidade e para um viver bem enquanto aqui na Terra. E ele vai mostrar que isso vem de Deus, que é Deus que imprime então essas questões, essa capacidade intelectual, essa capacidade de produzir tecnologia, essa capacidade de produzir principalmente arte, que é o ponto forte que ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar também aqui o conceito de autoridade e permissividade. Ele vai mostrar que muito do que então esse ser humano que tenta ser autossuficiente, que tenta se desassociar de Deus, que muito do que ele entende como liberdade, na realidade é uma permissividade, é uma tentativa de viver sem regras. É uma tentativa de cada um ser dono do seu próprio nariz, cada um criar a sua própria regra e viver conforme lhe apraz. E ele vai trabalhar diferenças aqui dentro da história, que nos séculos atrás, século XVII, a coisa ela era... Como o cristianismo era majoritário, o pensamento bíblico, o pensamento cristão, ele dominava de uma forma social, de forma bem mais ampla do que hoje. Então era um momento da história da humanidade onde você tinha um temor maior, onde você tinha um ideal maior de respeito a padrões. Que a partir do iluminismo, então, isso vai mudar, que a partir do iluminismo começa a ter então uma relativização ética, uma relativização moral, e que os homens, então, desse ponto em diante, com o racionalismo e com esses movimentos que surgiram, o homem começa a agir de forma mais autônoma. E aí ele trabalha, então, aqui, interessante, a própria tentativa de teóricos de resolver o problema. E ele vai mostrar aqui, então, que o Thomas Hobbes, que escreve aí o Leviatã, ele vai descrever o Estado como um monstro, que o Rousseau, ele vai mostrar então que uma vez que a humanidade ela é autônoma e inteiramente livre, uma forma da humanidade resolver esse problema dessa permissividade versus liberdade é o Estado. É o contrato social, como vivemos em sociedade, é essa sociedade então que vai delimitar regras para que o ser humano viva. E ele vai mostrar então que o cristianismo hoje ele não é mais majoritário. Então o cristianismo é majoritário no sentido de dominar essas esferas e então trazer uma solução para o problema. Então o cristianismo ele não tem essa influência majoritária como tinha em séculos passados, onde um governo cristão, uma sociedade cristã, ela vivia com mais ética e mais moralidade. Ele vai mostrar então que agora o desafio do cristão é individualmente influenciar o mundo com o seu cristianismo e, claro, com a palavra de Deus, né? E aqui ele vai mostrar que então que o dever do cristão é se envolver nessa sociedade e com essa bagagem bíblica, essa bagagem cristã, influenciar essa sociedade. Não mais no sentido estatal, não mais no sentido de ser a maioria, mas no sentido de que ele estando engajado na sociedade, ele estando engajado aí nessas questões no mundo, ele consiga então influenciar. Enfim, gente, como eu disse, é muita coisa, ele fala sobre muita coisa e não tem como
esse vídeo já está ficando gigante, não tem como entrar então em cada uma dessas questões, mas ele vai falar aqui, por exemplo, dando uma pincelada rápida sobre essa questão se a arte precisa de justificativa. Ele faz essa pergunta, e aqui ele vai trazer uma carta a um artista cristão, onde vai ser feito um apelo à liberdade cristã. É fantástico, é fantástico. Eu quero só dar uma pincelada aqui para vocês ficar com esse gostinho de quero mais e comprar o livro e ler o livro. Então, ele vai falar depois sobre comunicar o evangelho ao homem moderno. Vai falar que cristãos são humanos, então que os cristãos, estando engajados na sociedade, eles têm uma facilidade maior de comunicar a mensagem do evangelho. Depois ele vai trabalhar sobre aqui nos anexos, sobre compartilhar o evangelho com crianças, e no finalzinho aqui também ele vai trazer conceitos de arte, obras de arte que ele vai trazer para discussão. Ele vai trazer os quadros, então as pinturas, e depois vai discutir sobre cada uma delas, influência que o pintor teve, influência que a obra teve de forma geral. Enfim, é isso, gente. De forma vaga, mas eu só queria trazer para vocês um pouquinho do que trata, do que esse livro vai abordar, para criar esse gostinho de quero mais, e você então adquirir este livro. Se você tiver algum comentário, se você conhece alguma coisa aí do Huckmacher, deixa aqui nos comentários pra gente, e a gente segue a discussão aí nos comentários. É isso. O Dom Criativo, Huckmacher, editora Monergismo, é a nossa análise de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau.